Quando, aos 18 anos, aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, comecei pela primeira vez na vida a ler a Bíblia com vontade e interesse. Eu acabará de entrar em um novo relacionamento de fé e amor com Cristo, e era nas páginas da Escritura que eu podia aprender o que era necessário saber sobre ele. Passei um verão inteiro a ler o Novo Testamento de cabo a rabo. Era como se verdades me saltassem aos olhos, intuições e rios de sabedoria manavam daquelas páginas. Surpreendi-me de achar as Escrituras tão fascinantes. E isso é por causa do Espírito Santo, disse-me um amigo, que me tinha levado para o Senhor. Ele está com você, revelando o que significa a palavra de Deus. Durante os 10 anos seguintes, tendo pertencido a uma grande variedade de igrejas, a Bíblia permaneceu a pedra de toque da minha fé em Cristo. Tudo em que eu tinha de acreditar como cristão poderia encontrar-se na Bíblia, era ela minha única autoridade em matéria de fé, e eu a considerava totalmente fiável. Eu a li várias vezes ao longo daqueles anos e tornei-me familiar com muitas de suas passagens. Eu amava a Bíblia, porque era nela que podiam ser descobertas a vontade de Deus e a resposta a todas as perguntas vitais. A Escritura alimentava minha vida cristã, ajudava-me a crescer espiritualmente e a aproximar-me cada vez mais de Cristo. E, no final das contas, foi a própria Escritura que acabou me convencendo da verdade do catolicismo. Quando uma amiga próxima contou-me que estava se tornando católica, eu fiquei chocada. Para mim, a Igreja Católica era uma grande e misteriosa organização, de caráter duvidosamente cristão e cheia de ensinamentos errôneos e contrários à Bíblia. Eu não podia entender como alguém com verdadeira fé em Cristo, tendo com ele um relacionamento pessoal, poderia virar católico. Por isso, decidi ir atrás da resposta. Mas onde encontrá-la? Ora, onde mais, senão na Bíblia mesmo? A minha postura era como a dos judeus da Bereia, que, após ouvir a pregação de Paulo, receberam a palavra com ansioso desejo, indagando todos os dias, nas Escrituras, se essas coisas eram de fato assim. Et 17, 11. A Igreja Católica propunha-me como verdade algumas doutrinas, e eu, como os berianos, queria examinar a Escritura a respeito dessas doutrinas, para determinar se de fato elas eram ou não verdadeiras. Se a doutrina católica não estivesse de acordo com a Escritura, então ela podia ser rejeitada sem maiores problemas. E eu tinha certeza de que era isso que ia acontecer. A Bíblia não diz quanto tempo levaram os berianos para descobrir que o ensinamento de Paulo estava de acordo com a Escritura, ao fim do que muitos deles creram. Et 17, 12. Para mim, foram precisos 5 anos. Eu estudei os ensinamentos da catolicismo à luz da Escritura, sempre me baseando na Bíblia como em minha única autoridade para encontrar a verdade. E, no final de tudo, descobri que a doutrina católica é, sem sombra de dúvida, escriturística. Tendo descoberto, eu devia me comportar como os berianos. A Escritura tinha me mostrado que o catolicismo é verdade, e eu então acreditei. A Escritura convenceu-me de todo o ensinamento católico, mas em nenhum outro ponto ela era mais clara do que na Eucaristia, entendida como o verdadeiro corpo e sangue de Cristo. Enquanto protestante, eu acreditava que Cristo, ao falar em Jó 6 que nos daria de comer sua própria carne, estava se expressando em termos simbólicos, e não literais. Comer a sua carne, pensava eu, era o mesmo que dizer, em linguagem figurada, acreditar nele. No entanto, a própria Bíblia mostrou-me que essa crença não é escriturística. Toda a minha formação como protestante consistia em ler a Bíblia literalmente, em tomar as palavras da Escritura ao pé da letra, sem tentar interpretá-las de forma alguma. Ora, Cristo disse que nos daria de comer sua verdadeira carne, e, na última ceia, ele tomou o pão e disse, isto é o meu corpo. Ao ler isso na Bíblia, perguntei a mim mesma, se a Bíblia há de entender-se literal, e não simbolicamente, por que não aqui? Parecia-me claro que, se Cristo disse que a sua carne é verdadeira comida, confronte com Jó 6, 55, nós poderíamos supor com segurança que ele quis dizer exatamente o que disse. Eu sou católica há 6 anos. Como católica, qual é a minha postura diante da Bíblia? Eu amava a Bíblia quando era protestante, ela era a palavra de Deus, e nela eu encontrava os tesouros de sua sabedoria. Eu me baseava nela como meu guia para a verdade. Agora que sou católica, eu amo a Bíblia ainda mais, se é que é possível, porque, além de tudo que ela representava para mim enquanto protestante, eu a reconheço agora como o que ela realmente é,
um livro católico, que pertence essencialmente à Igreja Católica. E foi a própria Escritura que me mostrou onde devo procurar, se desejo saber que doutrinas são verdadeiras. Ela me levou até a casa de Deus, que é a Igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade, 1 Tim 3, 15.